Há um momento na vida de cada alma escolhida por Deus em que o próprio céu parece prender a respiração. Um instante em que a eternidade se inclina para ouvir o mais sutil sussurro. E para Kathryn Kuhlman, esse momento chegou em forma de silêncio absoluto, rompido apenas por um choro silencioso. Mas não era um choro comum. Não era o desespero da perda. Era o encontro aterrador com a mais profunda verdade do universo. A certeza de que Deus utiliza nossas lágrimas como canais da sua graça. Como rios que transportam o impossível para a minha realidade. Você já chorou sozinho? Já sentiu suas lágrimas caírem no vazio, sem eco? Então precisa saber o que aconteceu naquele dia. Porque o que vou lhe contar irá mudar para sempre sua visão sobre o poder das suas próprias lágrimas. Era uma tarde qualquer, de 1967. Kathryn Kuhlman estava em seu quarto de hotel, em Pittsburgh. As cortinas fechadas. A cidade seguia seu ritmo frenético. Ninguém imaginava que ali, naquele silêncio, estava se desenrolando o maior milagre do século XX. Ela não orava, não jejuava, não fazia nada que os guias espirituais recomendam para se aproximar do divino. Estava simplesmente quebrada. E foi nessa fragilidade que Deus encontrou o que buscava há décadas. Deixe-me explicar algo sobre Kathryn Kuhlman, que poucos compreenderam. Ela não era uma mulher de fé inabalável. Era uma mulher comum, que descobriu o segredo mais bem guardado do reino espiritual. O segredo de que Deus não precisa de nossa força. Ele precisa da nossa rendição. Mas naquele dia, ela não sabia que estava prestes a se entregar. Acreditava estar apenas desistindo. Você conhece essa sensação? Aquele momento em que o peso se torna insuportável? Quando as palavras falham e só restam as lágrimas? Kathryn estava ali, no limiar da entrega. E foi nesse limiar que o impossível começou a se manifestar. O primeiro sinal não foi um trovão. Foi um sopro divino, tão suave que quase passou despercebido. Como se alguém tivesse entrado no quarto sem abrir a porta. Uma presença que tornava o ar mais denso, mais vivo. As lágrimas que rolavam pelo seu rosto começaram a esquentar. Não era uma sensação física comum. Cada gota carregava uma temperatura diferente. O calor da presença divina. E então, ela ouviu. Não com os ouvidos, mas com algo muito mais profundo. Uma voz que emanava do seu próprio coração, mas que não era sua. A voz sussurrou apenas uma palavra. Uma palavra que mudaria tudo. Kathryn. Não era um chamado. Era um reconhecimento de sua essência. Como se, pela primeira vez na vida, alguém a visse verdadeiramente. Não a evangelista famosa. Não a mulher de fé inabalável. Mas a Kathryn pequena, assustada, real. E nesse reconhecimento, algo dentro dela se quebrou. Mas não foi uma quebra destrutiva. Foi uma transformação espiritual. Como a semente que se rompe para dar lugar à árvore. Como a lagarta que se desfaz para renascer como borboleta. O sabor das lágrimas mudou. Você já percebeu que as lágrimas têm gostos diferentes? As lágrimas de tristeza são salgadas. As lágrimas de alegria são doces. Mas as lágrimas de Kathryn naquele momento eram lágrimas de cura e redenção. E lágrimas de cura e redenção têm um poder que o mundo desconhece. Enquanto ela chorava, algo extraordinário acontecia do outro lado da cidade. Uma mulher estava no hospital, desenganada pelos médicos. Câncer terminal. A família se despedindo. E de repente, inexplicavelmente, ela abriu os olhos e pediu um copo d'água. Os médicos não conseguiam explicar. Os exames não mentiam. O tumor havia desaparecido. Mas era apenas o começo. Ao mesmo tempo, a 300 quilômetros de distância, um homem paralítico, há 15 anos, sentiu uma estranha sensação nas pernas. Como se a vida estivesse voltando a músculos que haviam esquecido como funcionar. E em Detroit, uma criança cega de nascença piscou os olhos e, pela primeira vez, viu o rosto da mãe. Você pode pensar em coincidências, mas coincidências não acontecem em série. E não acontecem no mesmo instante em que uma mulher derrama lágrimas de cura e redenção
a 500 quilômetros de distância. O que estava acontecendo não seguia as leis da física, nem as leis da medicina, nem mesmo as leis da lógica humana. Estava sujeito a uma lei muito mais antiga e poderosa. A lei do amor incondicional que se torna ponte para milagres. Catherine não sabia desses milagres enquanto chorava. Sabia apenas que algo dentro dela estava morrendo. E algo completamente novo estava nascendo. A presença no quarto ficou mais intensa. O ar rebosava de esperança. Como se cada molécula de oxigênio carregasse uma semente de milagre. E então, ela sentiu mãos. Mãos invisíveis, mas mais reais que qualquer coisa que já havia tocado. Mãos que limparam suas lágrimas com uma delicadeza que parava o tempo. E nesse toque, ela compreendeu. Compreendeu que havia passado anos tentando ser forte para Deus, quando Deus esperava que ela fosse fraca. Que havia desperdiçado décadas tentando impressionar o céu, quando o céu só desejava que ela fosse real. Mas, principalmente, entendeu que suas lágrimas não eram sinais de fraqueza. Eram instrumentos de poder. Instrumentos que Deus esperava há muito tempo para usar. Você já sentiu Deus perto? Não me refiro a uma sensação religiosa. Falo da presença que muda a temperatura do ambiente, que arrepia seus pelos sem explicação, que lhe faz saber, sem sombra de dúvidas, que não está sozinho. Catherine sentiu isso de uma forma que poucos humanos já sentiram. E nessa proximidade divina, descobriu algo que mudaria para sempre sua compreensão do seu chamado. Descobriu que não havia sido chamada para ser uma pregadora. Havia sido chamada para ser um vaso sagrado. E vasos sagrados não tentam controlar o que passa por eles. Eles se entregam ao fluxo. Naquele momento, Catherine deixou de tentar ser uma evangelista e se tornou um rio de lágrimas de cura e redenção, por onde a presença de Deus fluía livremente para um mundo sedento de milagres. As lágrimas cessaram, mas algo muito mais poderoso começou a fluir. Do seu quarto, emanações de energia divina começaram a se espalhar, como pedras num lago, criando círculos cada vez maiores de possibilidades sobrenaturais. E nesses círculos, o impossível começou a se tornar possível. Uma mulher estéril há 20 anos descobriu que estava grávida. Um casamento destruído pela traição se reconciliou inexplicavelmente. Um jovem viciado em drogas acordou sem desejo de usar drogas. Mas o mais impressionante não eram os milagres externos. Era o que estava acontecendo no íntimo de Catherine Kuhlman. Pela primeira vez na vida, ela não estava tentando fabricar fé. A fé estava fluindo naturalmente, como a respiração. Pela primeira vez, ela não estava se esforçando para sentir Deus. Deus estava simplesmente ali, como o ar que ela respirava. E pela primeira vez, ela entendeu que seu ministério nunca havia sido sobre ela. Era sobre Ele, fluindo através dela. Você já teve um momento assim? Um momento em que parou de tentar ser o protagonista da sua própria história e descobriu que, na verdade, você é o instrumento de uma história muito maior? Catherine estava vivendo exatamente isso. E nessa descoberta, ela encontrou uma paz que não dependia das circunstâncias. Uma paz que vinha do conhecimento profundo de que ela estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer, sendo exatamente quem ela deveria ser. O sol estava se pondo lá fora. As luzes da cidade começavam a se acender. Mas dentro daquele retiro espiritual, uma luz muito mais poderosa havia sido acesa. Uma luz que não vinha de lâmpadas ou velas. Uma luz que vinha diretamente do coração do universo. Catherine se levantou da cama. Não porque decidiu se levantar, mas porque algo dentro dela a ergueu. Como se mãos invisíveis a tivessem guiado para ficar de pé. E quando ela ficou de pé, sentiu que não estava sozinha. Havia uma presença ao seu lado. Uma presença que a acompanharia pelo resto da vida. Uma presença que transformaria cada palavra sua numa semente de milagre. Ela caminhou até a janela e olhou para a cidade. Pittsburgh parecia diferente. Não fisicamente, mas espiritualmente. Como se uma nova dimensão tivesse sido aberta.
Uma dimensão onde o impossível era apenas uma questão de tempo. E nessa nova dimensão, Kathryn Kuhlman não era mais apenas uma pregadora. Era uma mulher através de quem Deus havia decidido mostrar ao mundo que os milagres não são exceções, são a regra do reino espiritual. Mas para acessar essa regra, primeiro você precisa quebrar as regras que você criou sobre como Deus opera. Você precisa parar de tentar impressioná-lo com sua força e começar a impressioná-lo com sua vulnerabilidade. Você precisa parar de oferecer a ele seus talentos e começar a oferecer a ele suas lágrimas. Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas para usar. Ele está procurando pessoas quebradas para consertar. E no processo de conserto, ele as transforma em instrumentos de conserto para outros. Kathryn descobriu isso da forma mais profunda possível. E essa descoberta a transformou numa das mulheres mais poderosas espiritualmente do século XX. Mas o que poucos sabem é que o poder dela não vinha dos milagres que aconteciam nos seus cultos. O poder dela vinha das lágrimas que ninguém via, das orações que ninguém ouvia, da entrega que acontecia longe dos palcos. O verdadeiro milagre de Kathryn Kuhlman não era o que acontecia na frente de milhares. Era o que acontecia quando ela estava sozinha com Deus. Nos momentos em que ela não precisava ser forte para ninguém. Nos momentos em que ela podia ser simplesmente humana. E é nesses momentos de humanidade absoluta que a divindade encontra seu caminho para se manifestar. Você quer saber como acessar o mesmo poder que fluía através de Kathryn? A resposta não está na técnica, não está na teologia, não está nem mesmo na quantidade de tempo que você passa orando. A resposta está na sua disposição de ser real diante de Deus, na sua coragem de chorar quando precisa chorar, na sua humildade de admitir que você não tem todas as respostas. Porque quando você para de tentar ser quem você acha que Deus quer que você seja e começa a ser simplesmente quem você é, Deus pode finalmente trabalhar com material autêntico. E material autêntico nas mãos de Deus sempre produz milagres autênticos. Kathryn entendeu isso naquela tarde de 1967. E sua vida nunca mais foi a mesma. Mas a história não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. Porque o que aconteceu depois daquelas lágrimas de cura e redenção foi ainda mais extraordinário do que os milagres que elas produziram. Na manhã seguinte, Kathryn acordou diferente. Não fisicamente, mas havia algo nos seus olhos. Uma profundidade que não estava lá antes. Como se ela tivesse visitado um lugar onde poucos mortais já estiveram. E trouxe de volta um pedaço daquele lugar. Ela se olhou no espelho e pela primeira vez na vida, não viu uma evangelista. Viu uma ponte. Uma ponte viva entre dois mundos. O mundo do possível e o mundo do impossível. E pontes não se glorificam. Pontes servem. Quando ela desceu para tomar café da manhã no hotel, a recepcionista a olhou de forma estranha. Não era um olhar de reconhecimento de celebridade. Era um olhar de reconhecimento espiritual. Como se ela pudesse sentir que algo transcendental havia acontecido naquela mulher. Você já passou por alguém e sentiu que essa pessoa carregava algo diferente? Não consegue explicar o que é, mas sabe que é real? Era exatamente isso que as pessoas começaram a sentir perto de Kathryn. Ela havia se tornado uma portadora de presença. Mas o que ela não sabia é que enquanto dormia, do outro lado do país, uma onda de milagres havia acontecido simultaneamente. 12 pessoas foram curadas de doenças incuráveis. 23 casamentos foram restaurados. 41 pessoas receberam a resposta para orações que faziam há décadas. Tudo conectado àquelas lágrimas de cura e redenção que ela havia derramado na noite anterior. Você pode estar se perguntando como isso é possível. Como lágrimas derramadas em um retiro espiritual podem afetar pessoas a milhares de quilômetros de distância? A resposta está numa lei espiritual que poucos compreendem. A lei da conectividade divina. Quando você se conecta genuinamente com o coração de Deus, você se conecta automaticamente com todos que Deus ama. E Deus ama
todos. Isso significa que sua entrega íntima com o divino cria ondas que se espalham por toda a humanidade. Catherine havia se tornado um epicentro espiritual. 2 semanas depois, ela recebeu uma ligação que mudaria sua perspectiva para sempre. Era um médico de Los Angeles. Ele nunca havia ouvido falar dela, mas tinha uma história impossível para contar. Uma paciente dele, desenganada com leucemia, havia acordado completamente curada, numa quinta-feira específica. Os exames mostravam que o sangue dela estava 100% saudável. Mas o mais intrigante era que ela havia acordado falando o nome, Catherine, repetidas vezes. Ela não conhecia nenhuma Catherine, mas durante o sono, havia sonhado com uma mulher chorando e rezando por ela. Uma mulher que ela nunca havia visto, mas que reconheceu como sendo chamada Catherine. O médico ligou para várias igrejas, até alguém dar o contato de Kathryn Kuhlman. Quando ele contou a história, Catherine teve que se sentar, porque ela se lembrava vividamente daquele dia. Era uma tarde qualquer, uma tarde de lágrimas santas. E entre as lágrimas, um impulso inexplicável a levou a orar por alguém com o sangue doente muito distante. Naquele momento achou ser apenas imaginação. Agora sabia que era revelação. Essa conexão foi apenas a primeira de centenas que receberia nos meses seguintes. Pessoas do mundo inteiro compartilhando histórias semelhantes. Pessoas curadas, libertadas, transformadas no exato instante em que ela chorara naquele retiro espiritual. E todas elas haviam sonhado com uma mulher chamada Kathryn Kuhlman. Você entende o que isso significa? Significa que, quando você se quebra genuinamente diante de Deus, você não se quebra apenas por si. Você se quebra representando toda a humanidade que precisa desse quebrantamento para ser curada. Suas lágrimas íntimas se tornam lágrimas corporativas, um fluxo da graça divina para todos. Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo. Catherine começou a perceber que durante seus cultos, não pregava mais a partir de seu conhecimento teológico. Pregava diretamente do coração de Deus. As palavras saíam de sua boca, mas ela sabia que não eram suas palavras. Era como se ela tivesse se tornado um alto-falante divino, um vaso sagrado, através do qual a voz do próprio Deus alcançava corações famintos. E quando a voz de Deus fala através de um coração quebrantado, milagres não são opcionais, são inevitáveis. Os cultos de Catherine se tornaram epicentros de impossibilidades que se tornavam possíveis. Pessoas chegavam em cadeiras de rodas e saíam caminhando. Chegavam cegas e saíam enxergando. Chegavam com corações destroçados e saíam com esperança renovada. Mas o mais impressionante não eram os milagres físicos. Eram as transformações de caráter. Pessoas duras se tornavam compassivas. Pessoas amargas se tornavam perdoadoras. Pessoas desesperadas se tornavam fontes de esperança para outras. Porque quando Deus cura através de você, Ele não cura apenas o corpo. Ele cura a alma inteira. Catherine testemunhava isso diariamente. E cada testemunho a lembrava daquela tarde sagrada quando ela chorou em silêncio e o calor da presença divina se fez sentir. Você quer saber qual foi o segredo que ela descobriu naquela noite? Não foi uma técnica de oração. Não foi um jejum específico. Não foi uma fórmula teológica. Foi a descoberta de que Deus não está esperando que você seja perfeito para usá-lo. Ele está esperando que você seja real para transformá-lo. E quando você é genuinamente real diante dele, 2 coisas acontecem simultaneamente. Você descobre quem ele realmente é. E você descobre quem você realmente pode se tornar. Catherine descobriu isso da forma mais profunda possível. E essa descoberta a transformou em uma das mulheres mais influentes espiritualmente do século XX. Mas anos depois, quando perguntaram a ela qual havia sido o momento mais importante de sua vida ministerial, ela não mencionou nenhum dos cultos famosos. Não mencionou nenhum dos milagres espetaculares. Não mencionou nenhuma das multidões a quem ministrou. Ela mencionou uma tarde silenciosa, em que chorou sozinha,
e disse algo que toda pessoa que busca a Deus deveria saber. Ela disse que foi naquelas lágrimas que ela morreu para si mesma. E foi nessa morte que ela nasceu para o propósito eterno que Deus havia planejado para ela desde antes da fundação do mundo. Você tem medo de morrer para si mesmo? Você tem medo do que pode acontecer se você se entregar completamente nas mãos de Deus? Catherine também tinha. Até descobrir que a morte para si mesmo não é o fim de sua identidade. É o nascimento de sua verdadeira identidade. Porque você nunca será quem você foi criado para ser, até que pare de tentar ser quem você acha que deveria ser. Catherine parou de tentar ser uma boa evangelista e se tornou um vaso transparente para a glória de Deus. E nessa transparência, ela descobriu uma alegria que nenhuma conquista ministerial jamais poderia dar. A alegria de saber que você está exatamente onde o coração de Deus quer que você esteja, fazendo exatamente o que o coração de Deus quer que você faça, sendo exatamente quem o coração de Deus sonhou que você fosse. Nos anos que se seguiram, Catherine se tornou conhecida mundialmente pelos milagres extraordinários que aconteciam em seus cultos. Pessoas vinham de continentes inteiros só para participar de uma reunião onde ela estaria ministrando. Médicos começaram a estudar os fenômenos que aconteciam ao redor dela. Jornalistas céticos se tornaram crentes depois de testemunharem curas instantâneas. Teólogos escreveram livros tentando explicar a unção que repousava sobre sua vida. Mas para Catherine, nada disso era o mais importante. O mais importante era que ela havia aprendido a viver em uma constante tarde sagrada, em um constante estado de quebrantamento que permitia a Deus fluir através dela sem obstáculos. Ela havia descoberto que ministério não é sobre o que você faz para Deus. É sobre o que você permite que Deus faça através de você. E para permitir que Deus faça o extraordinário através de você, você precisa estar disposto a ser extraordinariamente vulnerável diante dele. Isso significa chorar quando precisa chorar. Significa admitir quando não tem respostas. Significa confessar quando está com medo. Significa ser humano quando todo mundo espera que você seja super-humano. Catherine fez isso diariamente pelo resto da vida. E por isso ela permaneceu um canal limpo através do qual o sobrenatural podia fluir naturalmente. Você quer experimentar o mesmo poder que fluía através dela? Então precisa estar disposto a fazer a mesma entrega que ela fez naquela tarde histórica. Precisa estar disposto a parar de gerenciar sua imagem e começar a gerir sua intimidade com Deus. Precisa estar disposto a trocar seu desempenho religioso por uma real dependência divina. Precisa estar disposto a deixar que suas lágrimas se tornem canais de graça divina entre seu coração e o coração de Deus. Porque quando essa ponte é estabelecida, milagres não são mais eventos especiais. Se tornam o resultado natural de uma vida conectada à fonte de todos os milagres. Catherine viveu essa realidade por décadas. E até hoje, anos depois de sua morte, as emanações de energia divina daquelas lágrimas santas ainda reverberam no reino espiritual. Pessoas que nunca ouviram falar dela ainda são impactadas pela entrega que ela fez naquela tarde sagrada. Porque quando alguém se quebra genuinamente diante de Deus, a fragmentação cria fissuras por onde a luz divina vaza para gerações futuras. Mas talvez o legado mais importante de Catherine não sejam os milagres que aconteceram através dela. Talvez seja a prova viva de que Deus está procurando pessoas comuns, dispostas a viver experiências extraordinárias de entrega. Pessoas que não têm medo de chorar diante dele. Pessoas que não se importam de parecer fracas. Se isso significar que Deus pode se mostrar forte através delas. Pessoas que entenderam que a verdadeira força não está na ausência de fraqueza. Está na transparência da fraqueza, diante de quem pode transformar toda fraqueza em poder. Você pode ser uma dessas pessoas. Na verdade, você pode estar sendo convidado agora mesmo a viver sua própria tarde sagrada. Pode ser que Deus esteja esperando suas lágrimas para desencadear milagres
que só estão aguardando sua permissão para acontecer. Pode ser que o mundo ao seu redor esteja precisando que você pare de tentar ser forte e comece a ser real. Porque foi através da realidade quebrantada de uma mulher comum que o século XX presenciou alguns dos maiores milagres já documentados. E foi através do choro silencioso de Kathryn Kuhlman que o céu inteiro aprendeu uma nova forma de se mover na Terra. Uma forma que não depende de barulho para ser poderosa, que não precisa de multidões para ser eficaz, que não necessita de publicidade para ser transformadora. Uma forma que precisa apenas de um coração disposto a ser quebrado para que Deus possa reconstituí-lo numa versão que jamais sonhou que fosse possível. Kathryn Kuhlman descobriu essa forma numa tarde qualquer que se tornou extraordinária através das lágrimas de cura e redenção mais profundas que alguém já derramou. E hoje, onde quer que você esteja, você pode descobrir a mesma forma, não através de técnicas complicadas, não através de fórmulas secretas, não através de conhecimento teológico avançado, mas através de uma entrega tão simples e tão profunda quanto a de uma mulher que chorou sozinha e mudou o mundo. Através de lágrimas que se tornaram canais de graça divina. Através de um quebrantamento que se tornou o portal mais poderoso que o reino espiritual já utilizou para tocar a humanidade. Porque às vezes, o milagre mais extraordinário não é o que Deus faz através de você. É o que Deus faz em você, quando você finalmente para de resistir ao que Ele sempre quis fazer. E no caso de Kathryn Kuhlman, o que Ele quis fazer foi transformar uma mulher comum numa ponte viva entre o céu e a terra. Uma ponte construída não com madeira ou pedra, mas com lágrimas de cura e redenção e entrega absoluta. Uma ponte que ainda hoje permite que o impossível encontre seu caminho para se tornar possível na vida de qualquer pessoa, disposta a chorar os próprios medos e se entregar aos próprios milagres. Porque o dia em que Kathryn Kuhlman chorou em silêncio não foi apenas o dia em que o céu inteiro ficou em pé. Foi o dia em que a eternidade descobriu uma nova forma de tocar o tempo. E essa forma continua disponível para qualquer coração corajoso, o suficiente para quebrar diante de quem pode reconstituí-lo numa obra-prima que jamais imaginou que poderia se tornar.